Como que faz para saber se tem um peno no monobloco? E, se tiver, tem como ou como arrumar? Pois é, gente, essa não questão... esquece de começar lembrando, pessoal, qual que é o monobloco. Sim, então vamos lembrar o pessoal. Esse camarada aí é o monobloco. Vamos lembrar que os paralamas, as portas, capô, etc., não fazem parte da estrutura do veículo. Essas peças externas, elas são peças que contribuem até na resistência estrutural do veículo, discretamente, mas elas são mais acabamento, fechamento, questões aerodinâmicas, questões estéticas, porque a estrutura mesmo é essa aí que eu mostrei para vocês. Vocês depois vão ver com calma, né? Eu vou passar um para-casa para vocês, voltar nessa ilustração e ver que nós temos vários tipos de materiais para compor a carroceria do veículo. Nós temos naquela parte central, essa parte vermelha, será que ela é a mais resistente da estrutura do monobloco? Ou será que a mais resistente é essa parte em azul que está aí na frente do veículo? A parte mais resistente é a em vermelho. Até a cor já era uma pista legal, né? Porque você precisa garantir que o habitáculo, que é essa parte do meio onde ficam as pessoas, seja o mais indeformável possível. A frente, ela precisa de ter uma estrutura rígida por questões torsionais, que isso vai contribuir para a estabilidade, também para não haver trincas perante os esforços do motor, essas coisas todas, mas a parte dianteira e a parte traseira, fora o habitáculo, é bom que amasse, porque você não pode ter um carro tão duro que você bata e ele não amasse nada e você toma o tranco lá dentro do carro. Você vai ver, vocês têm os aços UHSS, Ultra High Strength Steel, que é a parte mais resistente do monobloco, tem os aços de alta resistência e tem uma porção de materiais aí. Então apresentei-lhe um monobloco, está aí de novo. E você sabe que esse monobloco, em colisões mais fortes, ele pode ser deformado. Tanto essa parte frontal, como também a parte intermediária, né, que eu chamei de habitáculo, quanto a parte traseira. E aí nós vamos voltar no desenho aqui, você vai ver que você tem em azul toda a estrutura que está na parte dianteira do veículo. E isso daí são na parte de baixo, né? Você tem as longarinas. Olha embaixo, um pouquinho à esquerda, tem uma parte amarela, isso é um reforço, mas veja que sai uma parte azul dessa parte amarela e vai até a frente do carro. Isso é uma longarina dianteira, uma espécie de um trilho, né? Faz um pedaço longo de metal. É uma herança do antigo chassi. Então você tem aquela longarina ali embaixo, perto da peça amarela, e em cima você tem reforços, né? Alguns chamam de longarina superior, mas não é longarina superior, não é longarina. Longarina é só lá embaixo. Então entendeu que tem isso aí, e uma batidona, você já sabe, quem assiste o Planeta Carro está ligado, você tendo afetada uma longarina, se for pouquinho que ela se desviou da posição, né? ela desalinhou, ela sofreu uma torção, você pode até voltar ela para o lugar, tem que consultar o manual do veículo e voltar alguns graus para baixo, para cima, para um lado ou para o outro e alinhar novamente o veículo, mas tem que ser a frio, porque se você esquentar o material, ele perde muito da resistência e numa próxima colisão ele não vai resistir e vai sobrar um impacto para você lá dentro do habitáculo. E outra, uma longarina cozida, que é quando você esquenta ela, é o termo que a gente usa em oficina, quando você esquenta ela para voltar para o lugar mais fácil, ela vai deixar a frente do carro tão macia que você pode ter uma colisão, o sensor de impacto, né, o sensor de desaceleração lá no meio do carro, pode não ser acionado, porque o carro está tão macio que nem abre airbag numa colisão que era para ter aberto airbag. Então, não pode consertar de forma errada uma longarina. Alguns veículos têm até uma pontinha da longarina que ela é substituível, que é uma zona de deformação. E uma zona de deformação, se ela for amassada, se ela for deformada, você nunca arruma. Peças de zona de deformação nunca pode arrumar. Agora nós vamos mostrar como é que eu vou medir se o carro está empenado. Então o que a gente faz? O manual do fabricante do veículo, ele tem
especificadas as medidas de pontos. Então você pega essa ferramenta, estica ela de forma que um ponto fique numa referência e a outra ponta fique numa outra referência. E aí você vai ver se está dando a medida certa com a tolerância que o fabricante permite. A medida principal é você medir em X, né? Digamos, do assoalho do motorista até a extremidade dianteira direita de uma longarina, e depois mede do assoalho do acompanhante até a extremidade dianteira da longarina esquerda. Se essas medidas não estiverem iguais, é porque a frente virou para um lado ou para o outro. Então é um problema. Nas oficinas costuma fazer isso, né? Então vou mostrar para vocês a ferramenta. Tá aí, você tem uma série de pontinhas aí, você vai esticando, né? E aí você precisa de estar muito atento, porque essa ferramenta só pode ser usada se o veículo estiver nivelado e se a ferramenta estiver nivelada. Eu tenho uma dessa, que ela inclusive tem um nível acoplado para ter certeza que eu não estou medindo em ângulo. É muito importante você fazer essa medida, mas essa medida eu uso muito em perícias para procurar problemas evidentes, mas para você ter uma medição precisa, aí você tem que pôr o carro numa mesa de desempenho. Ou você tem uma plataforma metálica perfeita, muito resistente, ou você tem que construir no chão da sua oficina uma área de desempenho que eu vou mostrar para vocês em seguida. Esse é um sistema laser para medir que os fabricantes usam nas salas de metrologia. Então você põe um carro desse, ele vai passando, né, vai fazendo um zigue-zague com o laser e vai desenhando no computador direitinho as perfeitas medidas daquela carroceria. Isso pode ser usado em oficina, mas é muito caro, não é normalmente usado. Aí você tem o famoso ciborgue, né? Tá aí o braço do ciborgue, isso daí você usa para esticar o carro, né? Então vou mostrar para vocês, você pega o carro todo torto e aí você vai amarrando esses braços, né? Esses que estão mostrados é uma montagem em que a área de desempenho foi construída no piso da oficina. E os braços, os ciborgues aí, eles ficam presos nos trilhos que tem nesse piso aí. As oficinas normais, mais pobrezinhas, que são 99,9%, elas têm um ciborgue com rodinha que você põe lá embaixo e puxa. E aí seu carro vai ficar mais ou menos desempenado. Por quê? No chão da oficina, aquela bagunça da maioria das oficinas, um veículo solto, como é que você vai garantir que aquele veículo está no nível? Como é que você vai garantir que as medidas são precisas? Então por isso que dá muito problema na reparação. Isso daí é uma plataforma, né, para desempenho, igual eu falei com vocês. É o tal negócio. Um veículo que empenou monobloco não é uma boa coisa. Tem que ser um serviço muito bem feito. Tem que ver se você está dentro de limites que você pode distorcer os componentes, que por incrível que pareça, costuma ser melhor que trocar. Uma longarina, se você tiver com ela pouco fora da posição, você voltar ela, você mantém a originalidade de soldas. Agora, você soltar uma longarina inteira, que o pé dela vai ser soldado no painel de fogo, aquela lata que divide o pé do motorista para o motor, vai preso na ponta da longarina, a coluna A, o pezinho dela, aquela peça amarela, aquele retorno. Então você tirar, você desmonta o carro inteiro. Normalmente fica mais errado o alinhamento da longarina quando o cara troca ela do que quando ele volta para o lugar. Se seu carro for para um serviço de recuperação de estrutura de monobloco, fique na cola, vai lá visitar, dá uma olhadinha e na hora de pegar seu carro, você veja se os frisos estão todos perfeitos, friso do capô de um lado do outro, de uma porta dianteira de um lado do outro, paralama, etc. Vê se está tudo direitinho. Porque semana passada eu fiz uma perícia que eu vi algo impressionante. A longarina tinha ficado para cima e eles não conseguiram reposicionar. Eu vi o carro já reparado, né? Entrou na justiça, essas coisas. O que eles fizeram? Como o carro estava torto, se o carro no chão certo, a frente ficava assim. O que eles fizeram? Cortaram a frente, torceram ela e soldaram de novo. Gambiarra monstruosa. Então, gente, muito cuidado. Falou?